Boa tarde para você, começando o seu cardápio político, mas a gente fala muito de saúde, a gente continua falando de vacinação. Governadores do país, 14 governadores, prefeitos também de vários municípios do país, fazem carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo rapidez, celeridade na compra de vacinas para ampliar o máximo possível, né, o número de pessoas vacinadas. O que se quer é vacinação em massa de todos os brasileiros. A gente vai falar sobre isso, fala sobre o projeto de vacinação aqui em João Pessoa, ampliação também dos locais de vacinação em Campina Grande. A gente traz ainda os dados do vacinômetro na Paraíba, traz para você os dados de quantas pessoas já tomaram a primeira e segunda doses da vacina aqui na Paraíba. Paraíba que perdeu um empresário hoje, o empresário da rede de Paraíba de Comunicação, proprietário da Rede Paraíba de Comunicação, diretor-presidente do Grupo São Brás. A gente vai falar sobre a morte de José Carlos por Covid-19, sobre isso, sobre respiradores, sobre mobilidade urbana, inclusive. Fica de olho no primeiro plano que está só começando. Estamos aqui começando o seu primeiro plano desta sexta-feira, 1h14. Os idosos acima de 79 anos começam a ser vacinados em João Pessoa a partir de segunda-feira. Para agilizar a vacinação, vão ser instalados 15 novos pontos de imunização. Na capital, mais de 31 mil pessoas já foram vacinadas. Os bairros em que a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu melhor adesão foram os bairros de Mangabeira e Manaíra. Na próxima semana, o plano de vacinação segue com ampliação das faixas etárias a serem imunizadas. Eu vou conversar com o secretário de Saúde do município, Fábio Rocha. Secretário, a partir da próxima semana, como é que deve seguir o plano de imunização aqui na capital e quantas doses da vacina o município recebe? Nós recebemos agora, ontem, mais ou menos, em torno de 12 mil doses. E a previsão, o estabelecido que está aí para acontecer realmente é ter um aumento maior nessa demanda de doses vindo de Brasília. Em função disso, nós estaremos com os 3 drive-thru funcionando e liberaremos mais 15 pontos em ginásios que serão devidamente publicados para atender essa demanda. Essa divulgação vai ser feita ainda hoje, possivelmente, sem falta, ou então na própria segunda-feira. O pessoal da estratégia e da logística está determinando, mas vai ser realmente a continuidade do projeto, porque o projeto ao todo são 65 ginásios e nesse momento nós vamos usar 15, pelo número reduzido de vacinas. Na próxima semana, qual é a faixa etária a ser atingida? Se Deus quiser, nós começaremos acima de 75, mas começando com 79, 78 nessa rotina. Chegando mais vacinas, isso será muito mais rapidamente acelerado. Nós fizemos contratações extras de técnico de enfermagem, de enfermeira, colocamos mais carros, ou seja, toda a estratégia para o aumento de doses que vai chegar, se Deus quiser, nesta próxima semana ou no máximo na outra, nós atingiremos em breve 200 mil pessoas, com certeza. O que é que a gente já pode observar vindo dessas restrições que foram adotadas no município? Ainda não deu tempo de termos a resposta esperada, mas com certeza estamos evitando daqui a uma semana estarmos pensando em coisas piores. Está havendo uma espécie de estabilização, é muito cedo ainda para dizer isso, mas está havendo realmente. Aumentamos o número de leitos para a nossa população não ter o desprazer de chegar e ficar numa fila da morte, vamos dizer assim. Nós saímos de 35 leitos para praticamente 65 leitos em menos de uma semana. Fizemos parcerias com outros hospitais para atender demandas de outras patologias. E esperamos, se Deus quiser, para a semana estarmos começando a pensar em distender isso. Ontem, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou projetos tornando serviços essenciais igrejas, escolas e atividades físicas. Como é que a Secretaria de Saúde vê a aprovação desse projeto, que vem aí de encontro às regras sanitárias e propriamente também aos decretos, tanto municipal quanto estadual? Só uma lei dizendo que abra tudo
é muito interessante, realmente contra lockdown, esse tipo de coisa. Mas tem hora que é preciso. A gente tem que dar um freio de arrumação para poder até arrumar os hospitais, rearrumar os hospitais, readequar. Olha, em Campina Grande também estão sendo ampliados os pontos de vacinação. A imunização acontece para todos os idosos de 8 a 89 anos a partir desta sexta-feira já e na segunda-feira. Em 7 pontos de vacinação em escolas municipais espalhadas pela cidade. Os pontos vão funcionar das 9 da manhã até as 4 da tarde. E prefeitos de todo o país, por meio da Confederação Nacional de Municípios e da FAMUP, a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, cobram vacinação em massa da população ao governo federal. Em uma nota, eles dizem, abre aspas, esse é um momento em que a soma de esforços representa o único caminho para o enfrentamento da crise sanitária, política e econômica, fecha aspas. Os gestores também cobram um plano nacional de imunização eficaz e universal com a compra e distribuição mais rápida e eficiente dos 350 milhões de doses de vacinas anunciadas pelo Ministério da Saúde no último dia 3, bem como o fortalecimento do SUS e do Pacto Federativo. Na omissão do governo federal, o movimento municipalista defende que estados e municípios comprem os imunizantes por meio de consórcios. Por fim, prefeitos chamam o governo à responsabilidade e na condução das medidas aí, de enfrentamento à pandemia da Covid-19, pedem a despolitização da vacina e lembram que o Brasil tem pressa e que a hora é de união de esforços. Aspas, não cabe uma transferência de responsabilidade, o tradicional jogo de empurra-empurra. Em um momento dramático e sem precedentes como este, é urgente que todos, das 3 esferas de governo, trabalhem de forma harmônica e colaborativa para que no menor prazo seja possível aparelhar os hospitais, contratar leitos de UTI, fundamentalmente adquirir as vacinas, caminho único para que se retorne a tão necessária normalidade da vida econômica e social. Fecha aspas. 14 governadores estaduais também divulgaram uma carta aberta ao presidente da República em que pedem providências para obter novas doses de imunizantes para controlar o aumento exponencial de casos de infecção e mortes pelo coronavírus. Os governadores dizem que estão no limite de suas forças e possibilidades, que investiram tudo que tinham em equipamentos, distanciamento social, orientação à população, mas que essas ações estão próximas do exaurimento e a pandemia vai seguir matando pessoas. Defendem a vacinação em massa o mais rápido possível, afirmam que a procura por imunizantes no mundo é extraordinária, que é preciso agilizar mecanismos de compra com um esforço ainda maior dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores e, se possível, com a ajuda da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Eles dizem ainda que a variante P1 já entrou em estágio de transmissão e se revelou mais letal. Os governadores observam também que o percentual de vacinas aplicado no Brasil ainda é muito baixo, assim como a expectativa de imunizar todos os grupos prioritários e dizem que os exemplos de países bem-sucedidos neste momento recomendam um esforço político e diplomático liderado pelo governo brasileiro no plano das relações internacionais para garantir novos carregamentos de vacinas. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.786 mortes por Covid-19. Já são 261 mil mortos e apenas 3,4% da população brasileira foi vacinada. Agora vamos mostrar quantas pessoas já se vacinaram aqui na Paraíba. 173.718 pessoas tomaram a vacina em todo o estado. Das 343.380 doses que chegaram, foram utilizadas 173.718 doses, 718 das 2 vacinas, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca. Como vocês podem aí observar, foram distribuídas 298.932 doses para os 223 municípios e a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde informou que não foram distribuídas as 44.448 doses, porque elas correspondem às segundas doses que vão ser administradas e ainda não está na época da aplicação. Explicou-se também que elas ficam guardadas para enviar para as cidades, porque ocorre-se o risco de perder as doses caso falte energia. Por isso, ficam acondicionadas em um local seguro dentro da rede frio do estado. Teve um município que perdeu energia, inclusive. E aí, 140 doses da vacina também acabaram perdidas e é isso que se quer evitar. Então, eles deixam para enviar para os municípios quando está mais próximo da aplicação da segunda dose.
E olha, morreu nesta sexta-feira por complicações da Covid-19 o presidente do Grupo São Brás, proprietário das TVs Cabo Branco e Paraíba, José Carlos da Silva Júnior. Ele teve uma parada cardiorrespiratória no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado depois de ser transferido de um hospital particular aqui em João Pessoa. José Carlos tinha 94 anos, era natural de Campina Grande, foi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Em 1982, candidatou-se a vice-governador da Paraíba na chapa de Wilson Braga, que era na época do PDS, derrotou Antônio Mariz. Também foi suplente de Ronaldo Cunha Lima no Senado, assumindo a vaga 3 vezes, em 96, 97 e 99, depois de licenças do titular. José Carlos era viúvo, deixa 3 filhos, um deles, o também empresário Eduardo Carlos, presidente da Rede Paraíba de Comunicação, está internado também com Covid-19. A gente deixa aqui os nossos sentimentos à família, aos amigos, né? E torce pela plena recuperação do Eduardo Carlos, que também perdeu um filho pela Covid-19 no ano passado. Olha, e a Paraíba registrou 1.385 novos casos de Covid-19, 24 pessoas morreram, 22 nas últimas 24 horas. Tem gente dizendo que é mimimi. E aí a gente tem visto cada vez mais pessoas perdendo a batalha contra a Covid-19 e a rede hospitalar saturada. De domingo até ontem foram 101 mortes, gente, registradas aqui em 5 dias. A do empresário José Carlos não entra nessa conta porque ele morreu hoje e em São Paulo. Até o último boletim já tinham contraído a doença 224.287 pessoas, 164.000 conseguiram se recuperar, mas a gente tem aí essa marca triste de 4.612 óbitos confirmados. Vamos agora aos leitos, ocupação de leitos de UTI em toda a Paraíba, 81%, aqui na Grande João Pessoa. Olha aí a alta, ela continua, esse número não está cedendo, 86% na Grande João Pessoa, né? Então a gente tem 81% na Paraíba, 86% na Grande João Pessoa, 72% em Campina Grande, aumentou. E a gente tem também aí a taxa de ocupação nos leitos de UTI do estado em 81%, tudo em alta. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que 51 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, uma média de um paciente internado a cada 28 minutos. E a gente falou das vacinas, agora a gente vai falar da estrutura da rede hospitalar no estado. Novos 147 leitos para pacientes com Covid-19 foram abertos aqui na Paraíba. Essa informação veio do governador João Azevedo, que publicou um vídeo nas redes sociais dele. O governo do estado anunciou recentemente a abertura de 140 leitos e estamos agora anunciando mais 147 leitos que serão abertos por todo o estado, em Cajazeiras, em Pombal, em Patos, em Campina Grande e aqui em João Pessoa. Entretanto, essa capacidade de abrir leitos, ela é limitada em função não só dos equipamentos disponíveis, mas principalmente de mão de obra e de equipe médicas que nós precisamos para fazer com que esses leitos funcionem. Então, mais uma vez, vale o recado. Nós temos que nos preservar, nós temos que manter o distanciamento social, nós temos que usar máscaras quando estivermos em espaços públicos, nós temos que fazer a higiene das mãos constantemente. Isso é o que vai nos manter vivos até a chegada da vacina. Agora, no mês de março, teremos uma mudança radical com relação às quantidades de vacinas que serão distribuídas no Brasil. E eu tenho certeza que entraremos em um patamar completamente diferente no ritmo da vacinação. Olha, a Prefeitura de João Pessoa recebeu, na noite de ontem, 40 monitores para ampliar aí a estrutura de leitos de UTI aqui na capital. O prefeito Cícero Lucena, inclusive, falou sobre isso. Vamos acompanhar. Receber 40 monitores que o Ministério da Saúde nos enviou, isso vai nos permitir que a gente possa abrir novas 40 UTIs, né, para que a gente continue nessa nossa luta, nessa guerra em favor de salvar vidas. Eu aproveito esse momento para agradecer a todos que têm nos ajudado, colaborado,
para que João Pessoa possa estar conseguindo, junto com o estado da Paraíba, atravessar esse momento que todos estão acompanhando e vendo como se encontra o Brasil, mas com as bênçãos de Deus nós vamos atravessar. A gente espera que com as bênçãos de Deus, com a devida ação dos governantes todos, das 3 esferas, né, municípios, estados e também governo federal, e também bom senso de todo mundo no uso das máscaras, no cuidado com a prevenção, né? Olha, e a cidade do Conde recebeu na tarde de ontem 5 respiradores com 5 monitores, né? O município vai instalar 8 leitos com respiradores, monitores, profissionais intensivistas para estabilizar os pacientes com Covid-19. Conde não tem condições de ter UTI. As unidades de estabilização vão ser usadas quando for necessário aguardar alguma vaga de UTI nos hospitais de referência aqui do estado. Olha, e o Senado aprovou ontem, em segundo turno, a PEC que trata do pagamento de mais parcelas do auxílio emergencial para brasileiros sem emprego formal e para os desempregados durante esta pandemia. O valor previsto é de R$ 250. Detalhes com Fernanda Martinelli. Olá, Regiane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem, o Senado da República aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que garante o pagamento do auxílio emergencial à população que está na extrema pobreza em todo o país. Com a aprovação dessa PEC, serão assegurados cerca de 46 bilhões de reais para o pagamento do benefício. Era uma PEC de muito interesse do Palácio do Planalto para que fosse aprovada aqui pelo Congresso Nacional. E agora, os deputados quem vão analisar essa proposta, esse texto base. Muitos destaques foram levantados pelos partidos, mas todos foram derrubados. E com isso, o auxílio deve ficar no valor em torno de R$ 250. Nós conversamos com o novo secretário de Modernização do Estado do Palácio do Planalto, o paraibano Sérgio Queiroz. Como já trabalhou no Ministério da Cidadania, diretamente ligado aos benefícios pagos aos cidadãos brasileiros, Sérgio destacou a importância do pagamento do auxílio emergencial nesse momento vivido pelo país. E a gente espera aí que esse auxílio coincida, né, o fim dele com a retomada, né, quem sabe aí a redução drástica dos níveis de contaminação no Brasil, para que a gente possa ter uma vida mais normal do que o que a gente tem tido e tenhamos o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e responsabilidade social. Agora, a proposta segue para a Câmara dos Deputados, onde também deve ser analisada e votada em 2 turnos. Tá aí. Vamos ficar na torcida porque esse auxílio é importante demais para as famílias, por uma questão de dignidade, para a própria economia, né? Olha, e vamos seguindo agora, mudando de assunto. Bora falar de mobilidade urbana a partir de agora. E aí eu chamo ela, Juliana Teixeira, né, minha parceira aqui de todos os dias no Primeiro Plano. Ô Ju, boa tarde para você. A gente já começa com um flagrante de desrespeito às regras de trânsito, gente usando indevidamente as ciclovias, né? Regiane, infelizmente, né, as pessoas ainda insistem em não respeitar as leis de trânsito, o nosso Código Nacional de Trânsito, e é por isso que a gente flagra situações como essa, né? E as ciclovias, ciclofaixas, né? Vias que têm sido cada dia mais utilizadas por pessoas que ou não querem correr risco em transportes públicos ou já não têm dinheiro para bancar o custo do litro da gasolina. E aí vão para a bicicleta, numa tentativa mais econômica de se transportar até o trabalho. Mas essas pessoas enfrentam muitas dificuldades, porque a democratização desse espaço ainda carece de respeito. Vamos ver na reportagem. Vias e ciclofaixas, seja para se exercitar ou para ir ao trabalho. De acordo com a CEMOB, João Pessoa tem cerca de 90 quilômetros de malha cicloviária fixa, que está distribuída em 13 bairros da capital. Eu achei muito importante essa ciclovia, porque nos protege de acidente, né? A gente tomando cuidado com as pessoas que vão atravessar, também parando para eles atravessar, né? E assim é o dia a dia né? Da gente que trabalha. Mas não é raro ver quem não respeite as leis de trânsito. Isso eu ia descendo assim, aí vinha um cabo
Esse negócio tem 4 rodas, que eu sei o nome. Ele escorregou, aí o bus passou aqui direto e ele vai me derrubar. Neste flagra, a moto elétrica divide espaço com uma bicicleta. O veículo tem velocidade superior à desenvolvida pelo ciclista, podendo ser um risco de acidente. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é proibida a circulação de veículos motorizados pelas ciclovias. Então, ele está cometendo uma infração gravíssima, é punível com uma multa de R$ 880, 7 pontos na CNH, e o veículo ser retido, porque ele não está utilizando capacete e transitando por uma área que é proibida. Então, se esse veículo for flagrado por um agente de trânsito, ele vai ser retido e autuado com esse valor de R$ 880. Ainda segundo o diretor de operações da CEMOB, o órgão fiscaliza diariamente por meio de câmeras e de agentes de trânsito a utilização da malha cicloviária, para identificar e punir quem não respeita a lei. Se a gente flagrar algum veículo que não seja caracterizado como autopropelido para transitar nas ciclovias e ciclofaixas, né, ele vai ser devidamente autuado e retido. O Código de Trânsito ele prevê a retenção até que seja sanada qualquer outra irregularidade. Se não for sanada, o veículo é removido ao pátio como forma de concluir a infração de trânsito. As ciclofaixas são a parte da pista de rolamento, calçada ou canteiro destinadas à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. O uso de ciclovias e ciclofaixas, né, primeiramente é permitido às bicicletas e aos veículos autopropelidos. Quais são esses veículos? Skate, patinetes, patins e equipamentos elétricos que se equivalem ao tamanho máximo de uma cadeira de rodas. Então, se ele tiver as dimensões maiores do que uma cadeira de rodas, eles estão proibidos de transitar nas ciclovias e ciclofaixas. E as regras de utilização estão também para os ciclistas, que devem seguir o fluxo de trânsito, ou seja, não andar na contramão. Tá aí, Regiane, orientações, né, importantes para todo mundo que utiliza a ciclovia. E para quem ainda não atentou, né, para essa necessidade, começa a respeitar, parar de ver o outro como concorrente no trânsito, né? Que é isso que muitas vezes acontece. Ju, a gente costuma só culpar o outro, né? E aí muitas vezes infringe regras e tá aí, não respeitando, né, o básico. Porque se todo mundo respeita o básico, a gente tem um ordenamento, a gente tem uma vida muito melhor. Você sabe quem fez essa imagem, né? Você. Fui eu. Tava vindo trabalhar e aí isso... Obviamente eu não estava na direção, né, gente? E aí quando vi, eu disse, gente, isso é um absurdo. E aí se você tiver imagens como essas também, manda pra gente, pro nosso Facebook, para o nosso WhatsApp, 99111-9207. A gente, vou repetir, 99111-9207, daqui também da Band News. Pode mandar pra gente, porque a gente dá aqui. Isso é um absurdo e aí a gente tem... A CEMOB, inclusive, disse que pode até localizar pessoas que fazem isso e ir atrás mesmo para multar. Então é bom a gente ficar de olho e fazer nossa parte como cidadão. Ju? É isso, Regiane. Inclusive, porque muitas vezes é difícil para a CEMOB identificar essas pessoas, até por meio das câmeras, né? Porque não tem placa e às vezes é costume, vai sempre ali naquele horário. Então, de certa forma, é importante que as pessoas, os outros motoristas, né, pedestres, possam também fiscalizar o cumprimento da lei. A gente não pode se acostumar com o erro. Ju, e a gente vai ter mudanças também no uso da cadeirinha, né? Falando de trânsito. Regiane, a lei, né, que foi modificada em setembro do ano passado, deve entrar em vigor agora este mês de março. E aí tem mudanças na utilização da cadeirinha, daquele assento elevatório para o transporte das crianças. Por exemplo, agora a idade é até 10 anos, mas tem que ser respeitada aí a altura de 1,45 m. E é isso que a gente vai ver mais detalhes agora na reportagem. Pais e motoristas devem ficar em alerta, pois as mudanças já começam a valer no mês de abril. É que a partir da data vai ser obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro a utilização do assento de elevação para crianças até 10 anos de idade. Atualmente, não há obrigatoriedade do assento de elevação para o transporte em veículos de crianças com mais de 7 anos e meio. A mudança tem o objetivo de proteger as crianças durante a ocorrência de acidentes. As crianças, além de permanecerem de 0 a 1 ano no bebê conforto, e após isso ele vai para a tradicional cadeirinha,
Aí aos 4 anos ele já vai para o assento de elevação. Hoje, a criança ficaria até 7 anos e meio, mas com a nova lei, que é a Lei 10.071 de 2020, quando entrar em vigor no dia 12 de abril, a criança permanece ali no assento de elevação até completar 1,45 m. Então, ela permanece mais tempo, de forma mais segura, ali para ser conduzida no carro. Aí só após é que ela pode ser conduzida no banco da frente. No Brasil, os acidentes de trânsito matam mais de 100 crianças todos os meses. O uso da cadeirinha e do assento elevatório traz mais segurança no transporte delas e pode evitar tragédias, como a morte de 2 crianças no município de Alcantil. Os 2 meninos eram transportados no banco de trás do carro, sem o uso de cadeirinhas e sem cinto de segurança. Durante uma colisão, morreram ao ser arremessados para fora do veículo. O Brasil, hoje nos apresenta um quadro de 3.300 crianças que perdem a vida todos os anos nas nossas estradas, onde 112 ficam com sequelas irreparáveis. É um momento de que o Observatório Nacional de Segurança Viária vem para chamar a atenção da sociedade. Até porque no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, são cerca de 500 crianças que morrem, que perdem suas vidas todos os dias nas estradas do mundo. Muitas lojas que vendem o artigo já registram aumento na procura. Nesta, as cadeirinhas que suportam até 36 quilos custam em média R$ 850. Já o assento de elevação é bem mais barato. Existem modelos a partir dos R$ 89. Quem for flagrado descumprindo a lei está sujeito a uma multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. A infração é considerada gravíssima. A criança que ela não tem altura suficiente, ela não consegue utilizar o cinto de segurança da melhor forma possível, que é atravessando o pescoço. Muitas vezes a incomoda sem um assento de elevação. Então, se ela não utiliza esse cinto de segurança, por muitas vezes ele pode não cumprir a função que é protegê-la. Então, é necessário sim utilizar o assento de elevação para aquelas crianças que não têm a altura suficiente para utilizar o cinto de segurança sem aquele assento. Intervalo, volto já já. Vai ser lançado hoje em um evento virtual o relatório Comissão Municipal da Verdade de João Pessoa. O documento é fruto de longa pesquisa sobre as vítimas da ditadura na capital. Foram ouvidas dezenas de vítimas, de parentes também, de pessoas que foram presas, mortas ou que desapareceram. O relatório traz informações sobre os lugares de tortura aqui em João Pessoa, inclusive. O lançamento vai ser no canal ADUF-PB no YouTube, a partir das 7 da noite. Convite feito, me despeço de você desejando uma excelente tarde, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira, se Deus quiser. Se puder ficar em casa, fique. E se precisar sair, usa máscara. Beijo no coração. Até segunda.